queridos, que a graça e a paz do Senhor continue reinando em cada coração. Estamos de volta com o programa Família Restaurada, todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, às 18 horas, sempre trazendo um tema relevante para a restauração da sua família. Eu sou o pastor Pedro Guirra, pastor da Igreja Batista Memorial, a igreja responsável por esse trabalho. Graça e paz, amados, como é bom estar aqui de volta, mais uma semana, né? Semana passada nós tivemos o especial Dia das Mães, foi um chororô aqui no estúdio, né? E quando chegamos na igreja, aquele maior comentário que todo mundo ficou muito emocionado, né? E realmente foi muito emocionante o programa da semana passada. Lembrando que esse mês nós estamos no mês da família, né? Nós estamos comemorando o mês da família. Como na semana passada nós fizemos tudo relacionado às mamães, hoje o programa de hoje promete, viu? Mas é para os papais. Ok, o tema de hoje é qual o papel do homem na família, né? Então nós vamos estar abordando esse tema, né? O papel do homem na família, e vai estar aqui conosco o pastor Alex Gadelha, né? Que é pastor ali da Igreja Batista Betel, juntamente com o pastor Salvador. Temos uma gama de líderes ali, o pastor Salvador tem agregado bastante, né? Pessoas para estarem ali ajudando no seu trabalho, né? Então o pastor Alex Gadelha é um pastor que a gente já conhece bastante, tivemos o privilégio, né, de estar ali no congresso Casais, né, um retiro em Guaramiranga, né? Foi muito gostoso e tive assim o privilégio de conhecer mais um pouco, de conviver melhor com o pastor Alex Gadelha, sua esposa, seus filhinhos, e por isso ele vai estar aqui nesse debate, nessa palestra muito interessante, falando sobre o papel do homem na família. E aí já vem a enquete da semana para você participar, né? Convida toda a família para participar e a pergunta é: você acha, na sua opinião, o homem tem realmente assumido o seu papel na família? Sim ou não? Né? Pare para pensar aí, dialoguem, conversem de acordo com o perfil do homem da sua casa, do marido, do esposo, do pai. Eles têm realmente exercido esse papel na família, o papel criado por Deus, o papel de Deus na família, será, hein, pastor? Olha que a responsabilidade é grande. Eu vou ver como é que vai ser aí o teor dessas respostas, para ver em qual situação eu estou imbuído aí, né? Será que eu estou resolvendo aí a questão também? Será que eu estou fazendo o meu papel como pai, como homem na família, né? Será que você tem feito isso? Eu tenho certeza que depois da palestra do pastor Alex Gadelha, da entrevista, olha, nós vamos sair daqui muito edificados. Eu mesmo tenho aprendido bastante aqui com os palestrantes, com os entrevistados, e não vai ser diferente também nessa noite. Então, fica atento, porque Deus vai falar muito ainda ao teu coração. Como vocês sabem, esse programa aqui é um programa que está na grade dos Batistas na TV, né? Todos os dias, aqui nesse mesmo horário, uma igreja batista vem aqui com uma proposta diferente. E a nossa proposta, a proposta da Igreja Batista Memorial, é justamente essa, né? De ir aí na sua casa, conversar com a sua família, né? A gente traz algumas questões, alguns questionamentos, para que nós possamos pensar um pouco sobre o que é que... em que caminho, em que direção a nossa família está indo, para que nós possamos andar no caminho certo, né, pastor? Sem dúvida. A família, queridos, como sempre falamos, a primeira palestra que tivemos aqui com o pastor Marcos Limeira, a família como a base da sociedade. Então a gente precisa ter uma base sólida, uma base bem estruturada, porque se você tiver uma família bem estruturada, você terá uma igreja bem estruturada, uma sociedade solidificada. Por isso que a gente sempre está abordando esses temas, né, para restaurar a sua família, para que você possa ir bem em todos os sentidos da vida, tá bom? Então, Deus ainda vai falar muito contigo, nós vamos ter esse tema assim, muito interessante para a restauração da sua família. Pois então não deixe de participar. Participe aí pelo WhatsApp, coloca aí na tela 98761-3531, tá aí o nosso WhatsApp. Dê a sua opinião. O homem tem realmente exercido o papel dele na família? Nós vamos assistir um vídeo agora que fala sobre isso, essa reflexão, né, de um filho, a reflexão que ele faz com relação a um pai. Nós vamos assistir esse vídeo agora. Pai,
Você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Queridos, que vídeo lindo, né? Que lições nós aprendemos através desse vídeo. Quando você pensa que não está discipulando seu filho, por não o discipular, na verdade você o está fazendo. Seu filho sempre está te observando. O meu filho sempre está me observando. Eles estão nos observando. Que responsabilidade nós temos no crescimento, na educação dos nossos filhos. A enquete está aí. Você tem feito o seu papel? Será que os pais têm assumido realmente o seu papel na família? Pense sobre isso. Ligue para cá, participe aí através do WhatsApp 8761-3531 e dê a sua opinião. Muita responsabilidade, né? E a gente, mais ou menos sobre esses questionamentos que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Eu fui lá no Nobiju, né? A gente sabe que a Nobiju está em novo endereço. Eu fui lá conferir de perto as novidades. Eu queria mostrar para vocês aí. Faça aí um vídeo, mostra aí as novidades aí da Nobiju. Em seu coração. Todas as novidades e variedades que essa loja tem preparado com tanto carinho para você. Ela que está agora em novo endereço, que legal, uma loja muito linda, tudo muito bem acabado. Venha conferir de perto, aqui na Galeria Dom Gentil, que fica bem pertinho, mais centralizado, entre o Hospital Wilson Rosário e o Colégio Diocesano. Venha conferir todas as novidades. As peças de acrílico foram tendência no verão e continuam fortes no inverno. Nossos modelos têm formas e detalhes variados, acabamento perfeito e cabe em todos os gostos. Venha conferir aqui na Nobiju. Viram aí quantas novidades? Toda vez que eu vou lá escolher as peças, né, para usar aqui no programa, essa semana eles escolheram esse brinco aqui lindo para mim usar. Essa peça maravilhosa, e toda vez que eu vou lá eu fico louca, apaixonada pelas peças. E também assim que a gente entra no ar, toda vez o WhatsApp começa, né? Falando do look, né? O look que a Amy aqui é Seja M, né? Claro,
né? Você sabe que é a Amy que me investe toda semana para os programas, né? E eu louvo a Deus pela vida de Mônica, né? Que abraçou aí essa causa. E cada semana eles capricham no meu look para apresentar esse programa para vocês. E vocês que desejam trabalhar com isso, né? Vender roupa, que a Amy lá é uma loja de atacado, né? Uma loja em atacado. E você pode ir lá e ganhar um dinheiro com isso também, pode abençoar. São roupas de qualidade, né? Onde nós podemos, assim, ganhar, né? Para a glória do nosso Jesus. Isso é uma bênção, isso é uma porta aberta aí. Olha aí, numa crise dessa e abrindo-se, assim, uma porta para você. Então, se você quiser conhecer a Amy, vai lá na Felipe Camarão, você vai encontrar a Amy, tá? Obrigada a todos os telespectadores. Quando eu chego na igreja, fica todo mundo, você estava deslumbrante, né? Então, agradeço aí a todos vocês, né, pelo carinho. Ok, eu sou suspeito em falar sobre a beleza de Kaline, né? Eu sempre acho ela linda. E eu digo a ela, se ela se vestisse com uma roupinha de trapo, assim ainda ela seria uma princesa. Ainda né? bem que é a Amy, viu? Imagina o vestindo da Amy. Aí complica, né? Então eu sou suspeito em falar qualquer coisa. Mas, querido, você que deseja fazer um curso de teologia à distância, né? Você que está em casa, você que é professor de escola bíblica, né? Diretor também da escola bíblica, você que é membro da igreja, você que deseja ser um pastor e não tem tempo para estudar, a locomoção fica mais difícil, você pode fazer isso em casa, tá, ok? O ISAED é uma faculdade de teologia à distância, né? Do nosso amigo pastor Roberto, ali de João Pessoa, né? Então você pode fazer essa faculdade aí na sua casa, tá bom? Então vamos passar um videozinho aí para que você possa assistir sobre o ISAED, tá certo? Vamos pro intervalo. Ok, né? então nós vamos pro pro intervalo, tem um probleminha técnico, né? Então a gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso debate, ok? A ISAED vai te ajudar no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe, daqui a pouco a gente volta em nome de Jesus. Mesmo correndo muito, faça o seu tempo produzir sabedoria. O ensino à distância é a solução para quem dispõe de pouco tempo. O ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, oferece os melhores professores, horário flexível, acesso 24 horas, suporte ao aluno, dê luz ao seu chamado. Aumente sua visão ministerial. Promova seu ministério, estude teologia e invista na sua capacitação. Comece agora mesmo. Faça parte você também. Junte-se à família ISAED. Material didático, aulas interativas, provas online e certificado de conclusão. No ISAED, aqui o seu conhecimento cresce. Acesse www.isaed.com.br. Queridos, estamos de volta aqui com o programa Família Restaurada. E como falamos, cada semana, cada terça-feira, nós estamos abordando um tema relacionado a alguma dificuldade da família, como o próprio programa diz, Família Restaurada, e o intuito é de restaurar a sua família. Então, se a gente trabalhar cada semana uma área da sua família, um dia a sua família estará completamente restaurada. E o tema de hoje é qual o papel do homem na família. Está aqui conosco o pastor Alex Gadelha, né, um amigão, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração, né, um servo do Senhor. E um grande amigo, pastor Alex Gadelha, né, pastor ali da Igreja Batista Betel, né? E pastor, nós temos aqui algumas perguntas básicas, né, que certamente são perguntas que os nossos telespectadores também fazem, né? E aí o senhor estará nos auxiliando a família, né, nessa restauração. Podemos então começar a nossa entrevista, pastorzão? Podemos, e desde já quero agradecer o convite por estar aqui
E agradecer também a você que está nos assistindo em casa, e a nossa expectativa é que você compartilhe também esse momento com outras pessoas para que possamos aprender juntos a partir da perspectiva de Deus, ou seja, a partir do que a palavra de Deus diz. Ok, pastor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui, viu? Eu tenho certeza que a família vai ser muito edificada, né? Foi por isso que a gente convidou o senhor para estar aqui conosco. Sei da sua postura, da sua ética, né? Da sua vida com Deus. E como o senhor falou, estaremos vendo aqui à luz da Bíblia, né? À luz dos ensinamentos de Deus, qual o papel do homem na família, né? Então vamos lá, a primeira pergunta, pastor. Sim. O homem, pastor, tem perdido suas reais funções no lar? Ao que se deve esse fenômeno? Se isso tem ocorrido, o que é que leva esse homem a perder essas funções, ou a ter perdido essas suas reais funções no lar? É uma boa pergunta. Interessante que quando nós quando nós olhamos para o que está acontecendo com a família, nós percebemos que a família ela tem sido atacada a partir de seus componentes. Então há uma desconfiguração, por exemplo, da mulher como esposa, do homem como marido, e nós nos questionamos de onde vêm esses ataques, né? Então esses ataques vêm de movimentos sociais, esses ataques vêm de filosofias humanistas, e vale dizer que a visão cristã ela vai na contramão da cultura. Então, mesmo que a sociedade tente desfazer o que Deus fez, nós como cristãos nós vamos continuar perseverando no padrão de Deus. Então o fato é que há um ataque à figura do homem, ao papel do homem. O papel do homem está desconfigurado. E, claro, eu digo isso não a partir do que nós ensinamos, mas a partir do que o mundo tem ensinado. Então hoje nós percebemos homens que no meu modo de ver, não mostram características de masculinidade, de bravura, de gentileza, de tudo aquilo que Deus espera de um homem. Pastor, então, biblicamente falando, são distintos os papéis. O homem tem um papel e a mulher tem outro papel? Isso. Desde o Éden, nós percebemos essa definição. Quando Deus criou a Eva, o papel de Eva era ser auxiliadora de Adão. Então nós já percebemos já essa preocupação do Senhor em distribuir funções. Nós percebemos também que o papel da mulher, a missão da mulher dada por Deus é a missão da maternidade, de cuidar da maternidade. Enquanto a do homem, nesse caso, seria o de provedor, seria aquele homem que defende sua família, seria aquele homem que lidera a sua família. Então, quando nós olhamos na perspectiva bíblica, os papéis são bem definidos. Ora, o que é que nós percebemos hoje através das mídias e até mesmo nos discursos universitários, acadêmicos, né? A mulher pode se comportar como homem, o homem pode se comportar como mulher, então não há nenhum papel definido e cada um vive a sua humanidade como quer. Então, nós como cristãos, mais uma vez eu repeti isso aqui, estamos falando a partir de uma perspectiva bíblica, pensamos diferente. Entendemos que aquele que sabe melhor definir os papéis ou funções do homem e da mulher foi quem os criou. E nesse caso, o nosso Deus. Ok. Então, pastor, muito interessante suas abordagens, né? A gente tem percebido realmente essa inversão de valores, né? E hoje há uma dissonância muito grande até com relação à provisão, né? Do alimento, né? A provisão do lar. Ô pastor, qual é a função, como é que o homem pode desenvolver essa função de provedor no lar, de sacerdote e de líder, né? Como é que se distingue essas três funções e como o homem pode desenvolver essas funções no lar? Essas três funções, elas devem ser indissociáveis. O homem não é só o provedor, o homem não é só o líder, o homem não é só o sacerdote. Então essas três funções de provedor, líder e sacerdote devem ser vividas de maneira indissociáveis. Eu digo isso porque, tradicionalmente, na nossa cultura, nós podemos dizer machista, e não é a visão de Deus que o homem siga essa linha também, mas na nossa cultura, o único papel do homem é prover.
Então a mulher não pode reclamar nada, nem os filhos podem reclamar nada. Por quê? Porque eu já coloco as coisas dentro de casa. Já fiz a minha parte. Eu já fiz a minha parte, então a minha parte eu trabalho lá fora, coloco alimento na mesa e o restante é com você, mulher, e vocês, filhos, fiquem calados. Então essa não é a visão de Deus. Além de provedor, e provedor, vale destacar, provedor não apenas material, mas o homem ele é provedor emocional, ele é o provedor sexual para sua esposa, é o provedor de disciplina para os seus filhos, de modelo, de padrão para os seus filhos. Então, quando a gente fala em provisão, a gente limita, pelo menos a cultura limita, a ideia de colocar comer na mesa. Mas isso não é assim que Deus pensa. Além de provedor, ele é líder. Há um princípio bíblico que é muito, como é que eu posso dizer, é antipático para essa sociedade, quando a Bíblia coloca o homem como cabeça do lar. Então isso é uma antipatia enorme. Claro, cabeça no sentido de liderança, de assumir responsabilidades que, pela sua própria configuração psicológica, física, Deus colocou sobre esse homem. Mas a ideia é que há uma complementariedade entre homem e mulher, mas o papel de líder, Deus delegou ao homem. Então, algumas decisões, todas as decisões, devem ser dialogadas entre o homem e a mulher, entre o seu esposo, o esposo e a esposa. Mas o fato é que a palavra do líder, ela vai ser determinante no final. Agora, outro ponto importante aí, a questão do sacerdócio. A gente não pode deixar de falar disso aí. A palavra sacerdote significa um intercessor, alguém que leva outros a Deus. Então, quando a gente pensa no homem como aquele responsável espiritual por a sua casa. Agora, os que estão nos assistindo podem pensar, especialmente os que já são convertidos a Jesus Cristo. Mas, pastor, lá em casa, meu marido não é convertido, eu sou a única cristã dentro de minha casa. Aí, nesse caso, de acordo com o princípio de Paulo, né, o marido vai ser santificado pela mulher. No convívio com a mulher. Pastor, é interessante o senhor estar falando aí sobre provedor, sacerdote e líder, né? Se a gente observar hoje, o homem tem perdido praticamente esses três valores no lar, né? O provedor, hoje, as mulheres, né, têm conquistado um espaço muito grande, e isso não é nenhum demérito, né, as mulheres estarem conquistando seus espaços de trabalho, né, enfim, na sociedade, mas quando elas conquistam isso, ao invés de elas somarem com o marido, elas então podem chegar a essa conclusão. Se ele, quando provia, a gente tem que ficar calado porque ele já estava fazendo, então agora que eu estou fazendo, então é ele e os outros que tem que ficar calados. Não há aquela harmonia, né? Já com relação ao sacerdote, as mulheres são muito mais comprometidas, diga-se de passagem, com o reino de Deus, né? O pessoal até brinca que quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para as mulheres, né? Porque sabia que as mulheres iam fofocar logo, mas não é bem isso, né? É porque as mulheres têm essa responsabilidade, elas levam realmente o reino de Deus a sério. Sim. E os homens têm perdido esse espaço de serem o sacerdote e assim assumem de uma certa forma a liderança. O senhor acha que isso realmente afeta a estrutura familiar, essa conquista exacerbada, o que não é nenhum demérito, deveria haver essa harmonia, como o senhor mesmo colocou? Não é, assim, claro, em nenhum momento a Bíblia diz que a mulher trabalhar seja pecado, né? Nós temos o exemplo da mulher de Provérbios 31, né? Que era uma mulher altamente empreendedora, que cuidava do marido, cuidava das coisas da casa, enfim, era uma super mulher. Mas o fato é que quando a mulher sai de casa para o mercado de trabalho, mais uma vez eu vou repetir isso, não há nada que impeça ela, dependendo de cada situação, é claro, mas quando a mulher sai para o mercado de trabalho, ela acaba sobrecarregando. Porque pensa comigo, ela é mulher, em primeiro lugar, ela tem que cuidar de si mesma, de sua vaidade, de seu corpo, de sua saúde. Ela é esposa, quando ela é casada, ela tem que cuidar do seu marido. Ela é mãe, ela tem que cuidar de seus filhos. Tudo bem, ela é dona de casa, ela tem que cuidar do seu ambiente doméstico. Quando ela sai ao mercado de trabalho, além dessas 4 funções, ela vai ser estudante.
porque o mercado de trabalho, um bom emprego, exige que ela tenha uma qualificação profissional. Aí ela vai também assumir um emprego. Então, o que é que nós temos visto? Mulheres doentes, sobrecarregadas. É interessante que quando ele chega em casa, às vezes ele e ela trabalham, Sim. mas quando chega em casa, ele vai pro sofá e ela vai... E ela vai pra cozinha. Isso. Né? Quer dizer, Isso. Ainda sobrecarrega mais ainda. E a Bíblia exorta o homem compartilhar É verdade. a vida. Eu tenho alguns do questionamentos lar. aqui. No próximo bloco a gente vai fazer. não deu tempo fazer nesse bloco, viu? Ok, só os homens falaram mais Não agora. deixa, vocês viram que eles Muito não me bom. deixaram falar nesse bloco, né? Mas tudo bem, eu tenho alguns questionamentos aqui daqui a pouco. Daqui a pouco damos de volta. Né? Mas nós vamos, vocês sabem que nós temos um quadro aqui, né, que é a família e a escola. Toda semana a escola, o Educandário Tia Marineide, ela traz uma dica, né, para você que é mamãe e papai, para os nossos filhos, né, tentando aproximar a escola da família, a família da escola. Então vamos ir para o quadro Família e Escola. Logo depois a gente vai para o intervalo direto e depois a gente volta aí com o terceiro bloco. Fique aí. Boa noite, telespectadores do programa Família Restaurada. Boa noite, você papai, você mamãe. Eu sou Severina, coordenadora do Educandário Tia Marineide, e toda semana estou participando do quadro Família e a Escola, e como também trazendo dicas de como você participar da vida escolar do seu filho. Gostaria de agradecer em nome da senhora Maria de Fátima, de Sonali Bezerra, a presença de todas as mamães que compareceram na nossa festinha de homenagem, pois houve um momento de descontração, como também um momento em que elas puderam falar sobre a sua satisfação em relação ao nosso trabalho. Isso foi importante, porque se concretizou o quanto é importante a presença da família na escola. Vamos lá, dica da semana. Valorize o contato com a escola, não só nas reuniões bimestrais, mas também em todos os encontros oferecidos pela mesma. E isso servirá para que a escola possa melhorar a qualidade de ensino. Tchau e até a próxima semana. Vamos informar agora a programação semanal da Igreja Batista Memorial. Todas as segundas e terças, o projeto Cristo Salva. Na terça também acontece o culto de oração vespertino, às 16 horas. Acontece também às 18 horas da terça-feira o programa Família Restaurada, um programa abençoado apresentado por nossos pastores. Acompanhe através da TCM e da TV Mossoró, ou também pelo YouTube. Quarta-feira, oração e doutrina às 19h30. Na quinta, as organizações e os ministérios se reúnem às 19h30. Sábado, com muita energia, a programação jovem acontece às 19h30. Vamos começar o domingo estudando. Acontece aos domingos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas. E ainda no domingo, culto de celebração com toda a família, às 18h30. Esta é a nossa programação semanal. Faça parte da nossa família. Faça parte da Igreja Batista Memorial.
vocês viram aí, né, que no segundo bloco eles não deixaram nem eu falar. Mas só recapitulando aí, a dica do Educandário Tia Marineide, né, que nós precisamos apreciar todas as atividades que a escola vai, né, todas as reuniões, as atividades que eles vão propondo, nós precisamos participar, nós como pais precisamos participar para poder, assim, ter uma maior aproximação da escola. Mas voltando aqui, né, para o nosso debate, né, o pastor estava falando que a mulher, ela tem muitas atividades, aquela coisa toda, e eu até entendo, e é verdade. O pastor tem toda a razão no que está falando. Né? Eu entendo que Deus criou um papel para a mulher, criou um papel para o homem. Agora, a minha pergunta é, quais são as consequências quando o homem não assume o seu real papel na família? Sim. A consequência sobre a mulher é que ela adoece pela sobrecarga. A sobrecarga, muito bem. Ela adoece pela sobrecarga. A consequência sobre os filhos está nas ruas. Está tantos adolescentes envolvidos com infrações e com delitos. Então, a ausência de um pai também traz essa consequência social. Então, claro, a gente coloca essa sobrecarga, o homem desse nosso contexto cultural, coloca essa sobrecarga e ele não tem também a mulher que poderia ter. A mulher feliz, a mulher com tranquilidade, com serenidade, diante de tanto estresse colocado pela ausência da presença dele em casa. Então, acho que isso é uma das coisas que mais marca. Claro, só voltando um pouquinho à questão aqui de a mulher trabalhar fora, né? Há uma necessidade para isso? Há uma necessidade? Cada contexto é um contexto, cada família é uma família, então a gente tem que respeitar essas questões individuais de cada família. Mas o fato é que os dois devem trabalhar juntos, tanto para a provisão da casa, eles têm essa liberdade de trabalharem juntos, como também trabalharem juntos na educação dos filhos, como também trabalharem juntos na edificação de um para com o outro. Agora, pastor, eu acho o seguinte, que o que acontece, a realidade hoje, Sim. é que o homem, ele não assume o seu papel, então a mulher, ela vai ter que educar os filhos, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que ensinar sobre Deus, que era o papel do homem, né? Então, o que é que acontece? Ela começa a fazer tudo, porque ela pensa assim, se não for eu, quem é que vai fazer? E olha que coisa interessante. O nosso diálogo é sobre a responsabilidade do homem. Interessante como a conversa gira em torno da responsabilidade da mulher. Porque o homem, pelo que temos visto, então, Sim. não tem assumido esse papel, então termina se voltando para quem está fazendo, que é a mulher. Que aí tem várias situações. Tem a mulher que tem um marido cristão, que ele também não faz esse papel, alguns. Tem a situação que tem a mulher que não tem marido nenhum e tem a situação de criar os filhos, de prover, de ser a sacerdotisa do lar, aquela coisa toda. Então, são várias situações aí envolvidas, que onde a gente percebe que a mulher, ela não abre mão disso aí. Sim. Eu acho que é errado, que não deveria acontecer quando o casal é cristão, o marido tem que acordar e tem que realmente assumir o papel dele. Né? Ele tem que fazer a parte dele para que aí o lar tenha uma harmonia, uma coisa assim bem legal e as coisas andem naturalmente. Mas até lá... E eu penso que um dos problemas está justamente na falta de padrões de masculinidade, padrões de homem. Então, você vê jovens que são educados em famílias que não existe esse padrão. Não existe esse padrão do homem que toma a iniciativa, do homem que assume a responsabilidade, que toma as decisões sobre sua casa, do homem que impõe limites sobre seus filhos. Então, a consequência, eu penso que é o quê? É realmente essa desconfiguração da figura masculina na cabeça dos jovens. Então, isso tem feito mal à sociedade e nós podemos perceber, como eu disse, nas ruas e nas escolas. E pastor, e como o senhor colocou no início, isso tem uma influência muito grande da mídia,
né, os próprios políticos, né, as leis que se cria, né, os desenhos que você vê na TV, né, um exemplo, tem um desenho da Peppa, né, que o pai da Peppa, o que ele fala é ridicularizado. É o bobinho, papai né? Papai bobinho. E o papai não sabe de nada e tudo. Então isso vai trazendo na mente das crianças. Ivan está ali apontando, dizer, ei, está assistindo o Peppa, né? Quer dizer, a gente precisa conhecer de tudo, como Sim, o Paulo sim, disse, sim. né? Conhecer tudo e reter o que é bom. isso. Né? Você não vai. E quando eu assisto, eu estou aprendendo para trabalhar justamente essas questões. Né? Então, ô pastor, a gente sempre ouviu dizer que o pai era o mais rígido, né? A mãe dizia assim, quando seu pai chegar, eu vou dizer o que você fez. Então o pai sempre teve aquele lado mais rígido, passaram-se essa visão, e a mãe é a mais carinhosa, né? E isso, de uma certa forma, aproxima mais os filhos da mãe e distancia um pouco dos pais, né? Já que nós estamos falando de família restaurada, o que é que realmente os filhos esperam dos seus pais e as mães também esperam? Qual deveria ser realmente o papel para que houvesse essa harmonia, né, do pai não perder essa afinidade com seus filhos? O que é que o senhor orientaria nesse sentido? Eu penso que tem que haver um equilíbrio entre bravura e gentileza. O pai ele tem que ser bravo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser gentil. Um pai que apenas grita, um pai que apenas disciplina fisicamente, e muitos pais disciplinam exageradamente o filho, que Deus em nenhum momento aprova, esse tipo de disciplina que é violenta, que viola a criança e faz ela, ao invés de sentir respeito pelo pai, ela tem mais medo do que respeito. Então essa não é a vontade de Deus. E tem que haver esse equilíbrio, meu modo de ver. O homem tem que ter realmente essa postura de impor sua autoridade diante de seus filhos, mas, por outro lado, ele tem que amar seus filhos, ser carinhoso com seus filhos, ser amável com seus filhos. É importante você falar alto quando precisar, mas é importante você abraçar, cheirar, levar seu filho para passear junto a algum lugar, um momento de lazer, ter uma conversa sincera, ou seja, deixar marcas no seu filho. Eu trabalho muito lá, essa ideia, lá na Igreja Batista Betel, essa ideia de que a família, o pai e a mãe, tem que deixar marcas nos filhos de uma tal maneira que onde eles forem, eles vão levar essas marcas. Então, quando numa determinada situação eles receberam alguma proposta que leve eles à ruína, que eles lembrem, meu pai e minha mãe eu vou entristecer meu pai e minha mãe se eu ter determinada atitude. Então, deixar essas marcas. Não só marcas de disciplina, no caso do pai, mas também o próprio pai de ser esse homem carinhoso, ser esse homem que se aproxima e... Ok, muito bem. Pastor, é interessante que a gente vê nas redes sociais, né, o pessoal muito preocupado com gatinhos abandonados, com cachorros que estão sofrendo, né? E a gente não vê tanta essa preocupação com relação a pessoas, muitas vezes. Né? Então, o homem tem aprendido a cuidar mais de cachorros do que de filhos. Né? Isso que o senhor está falando é interessante, porque o pessoal, quando vai educar o cachorro, o cão, toda vez que o cão acerta o que ele queria que ele fizesse, ele vai lá e dá ganha um incentivo. Um incentivo. Né? Errou, ganha um incentivo. Ou seja, acertou, ganha um incentivo. Errou, uma chamada, tal. E os pais, às vezes, não aprendem isso para fazer com os filhos. Quer dizer, às vezes, querem que o filho acerte, mas quando o filho acerta, ele não se preocupa em dar o incentivo, né? O carinho, como o senhor está falando. Né? A questão de ser rígido, mas também de ter o carinho. Então, parece que as pessoas estão mais aprendendo a cuidar dos animais, né, irracionais do que dos próprios filhos. Né? Isso tem, de uma certa forma, uma inversão de valores hoje na família. Talvez, claro que a gente não pode generalizar em nenhum momento, mas talvez se investe mais em gatos e cachorros do que em filhos. Sem dúvida. No que diz respeito ao afeto. Eu vou levar o meu cão, o meu gato para passear, mas não levo o filho para um campo de futebol para jogar bola, por exemplo. Então, há uma inversão de valores enorme que está acontecendo, sabe? E nós, como igreja, nós temos que fundamentar tudo que Jesus ensinou e cuidar dessas crianças, esses jovens e adolescentes que chegam à igreja. Lembrando que ninguém aqui está recriminando quem cuida dos bichinhos, Não. viu, gente? Não é nada disso. A gente É. tem que cuidar dos bichinhos, tem que cuidar dos gatos, dos cachorros abandonados.
tem que fazer isso aí questão mesmo. de prioridade. Exatamente. Prioridade, Agora, a gente tem que valorizar muito mais o ser humano. É essa questão que está sendo discutida aqui, né? Aí a pergunta é a seguinte: o homem cristão, ele tem agido de forma diferente dos demais com relação ao seu papel no lar? É triste a gente dizer isso, né? A risada aí Mas deixou alguma coisa no ar. Mas é necessário se falar a verdade. Sim, Pode ficar à vontade, pastor. claro. A gente Assim, conhece, eu sou pastor também, né? Sim, A sim. gente conhece a realidade. E o objetivo aqui é justamente isso, é restaurar isso. aquilo que precisa ser trabalhado. Então, se existe alguma dificuldade... E nós temos que ser honestos, nós que somos pastores, que nós mesmos também falhamos em vários aspectos. Dúvida, a gente sem não dúvida. pode também ignorar que nós estamos num processo de amadurecimento, de maturidade. Mas é uma falha, deve ser um erro de percurso, não deve acontecer. A família, uma família cristã, do homem que vive segundo os ensinos do Senhor, tem que ser diferente, gente. Não pode se amoldar ao mundo. Eu acho engraçado até essa situação de não amar ao mundo, que muitas pessoas usam o não amar ao mundo e restringem a escutar música que não é evangélica, se vestir com... Enfim, mas quando o homem não ama a sua mulher como Cristo nos orienta, de maneira sacrificial, quando o homem não disciplina seus filhos, ele está sendo mundano. É verdade. Ele está se conformando a estrutura conduta, a estrutura Do do mundo. Então, ele está sendo mundano. Quando ele não honra sua esposa, quando ele não disciplina seus filhos, quando ele não coloca a sua família como prioridade em sua vida, ele está sendo mundano. Quando ele, por exemplo, prioriza a profissão mais do que a sua família. Só para terminar essa fala aqui, um homem da igreja chega para mim e diz assim: pastor, eu estou com uma decisão difícil para fazer. Qual é a decisão? Não, porque você sabe que eu trabalho nessas empresas que passam 60 até 70 dias fora e eu estou cansado disso, eu estou sentindo que a minha ausência está fazendo mal aos meus filhos, à minha esposa. Ela não quer ir para onde eu trabalho, não compensa para ela, distante da família, da igreja. Então eu estou decidindo sair do emprego muito bom. Corajoso, viu? Estou decidindo sair do emprego para ficar mais próximo da família, de minha esposa e meus filhos. Isso é uma atitude muito louvável. Eu penso que todo homem cristão, crente, ele tem que, antes de tomar qualquer decisão com relação à ausência dele de casa, pensar se vale a pena. Se vale a pena ter um bom salário, mas, no entanto, deixar a sua família desprovida. É verdade. Vale salientar, pastor, eu ouvindo o senhor falando aí, que cada caso é um caso, né? Cabe, às vezes, não sei, às vezes a esposa ter a consciência também, porque em função até da crise que a gente está enfrentando no Brasil, enfim, um exemplo, você dê seu emprego, toda uma estrutura que tem para estar em casa com sua família, mas a pergunta é, até que ponto ele vai conseguir suprir essas necessidades? Então, não sei que deve haver esse equilíbrio da esposa mesmo entender, não, se eu casei, eu tenho que estar junto. Claro, tudo em conjunto, como o senhor colocou, para estar discutindo, né? Agora, pastor, eu vi uma frase, só para terminar, uma frase que dizia o seguinte, que os filhos, eles vão sempre agir de acordo com o exemplo dos pais, mesmo que esses lhe ensinem bons exemplos. Isso me chamou muita atenção. Os filhos vão agir sempre de acordo com o que o pai faz, mesmo que esse lhe ensine bons exemplos. Ou seja, não é o ensino, mas é a prática em si, né? O exemplo em si, como a gente assistiu esse vídeo, né, no início, é o que vai, né, criar essas raízes, como o senhor mesmo colocou, né, essas marcas, né, na vida dos filhos, né? Ô pastor, que pena, rapaz, o tempo é muito curto aqui. Nós já estouramos aqui todos os tempos necessários, mas nós louvamos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus, pastor, né, pela sua presença aqui conosco, e vamos trazer ele de novo, né? Para outros temas, para a gente poder discutir aí outros temas. Eu já queria entrar direto na dica da semana, né? São 2 dicas práticas. Você que é o pai, você que é o homem da casa, eu queria que você fizesse uma reflexão, uma autoanálise da sua vida. Será que eu tenho realmente agido como o
o papel que Deus determinou. Eu tenho sido líder, o sacerdote, eu tenho sido esse provedor. Em que área aqui é que eu estou falhando? Então, assim, pare para pensar, converse, dialogue com sua esposa, dialogue. Onde é que eu estou falhando aqui para que você seja uma pessoa melhor, tá certo? Para que você realmente haja de acordo como Deus quer que você haja. E também tem uma dica para as mulheres. Deixe que ele seja o líder. Deixe que ele seja o provedor, deixe que ele seja o sacerdote. Nós somos apenas auxiliadoras, mas nós precisamos deixar que eles tomem as decisões, né? Nós podemos conversar, nós dialogamos, nós conversamos, mas a decisão final deve ser dele. É assim que a Bíblia nos orienta. Essa é uma dica, a dica aí da semana. Queremos agradecer esse bloco que foi todo proporcionado, né? Esse programa tem sido ajudado pelo Quero Mais Açaí, que fica lá na principal do Santa Delmira. Essa semana uma família vencedora foi lá, visitou, não foi a irmã Andréa? Levou a família inteira lá no Quero Mais Açaí, comeu um delicioso açaí, foi maravilhoso, foram muito bem recebidos. E você que quer levar a sua família lá no Quero Mais Açaí, funciona todas as noites, você pode ir lá, tá certo? Fica na principal do Santa Delmira. É o melhor açaí da cidade. Num calor desse, a gente tem que ir tomar açaí, gente, né? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Fique aí, ainda tem a mensagem do Senhor. Nós vamos para o último intervalo e daqui a pouco a gente volta. DJ Bruno. Vivo cercado por Egípcios e por Faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Queridos, que a graça e a paz do Senhor continue reinando no seu coração. Olha que tema interessantíssimo, né? Eu costumo dizer que os dois ouvidos mais próximos para ouvirem o que eu estou falando são os meus, né? Então eu quero dizer para vocês que o que a gente traz aqui não serve só para vocês que estão aí nos assistindo, mas eu também estou aprendendo bastante, né? Perfeito mesmo, só o Senhor, e é por isso que a gente está aqui com o intuito de restaurar a família. Se a gente quer restaurar a sua família, a minha também, eu desejo que seja restaurada. Louvamos a Deus pela vida do pastor
Alex Gadelha, né? Que palestra, que entrevista interessantíssima, querido. Você depois pode acessar, coloca no YouTube, programa Família Restaurada, e você vai assistir todos os programas que nós realizamos aqui, tá certo? Você vai poder assistir com mais tranquilidade essa palestra, essa entrevista. Mas eu quero deixar aqui um texto da Palavra de Deus. Qual é a visão de Deus com relação ao papel do homem? O pastor Alex trouxe aqui vários ensinamentos, eu quero deixar só mais um texto aqui para você. Os deveres da família, Colossenses capítulo 3, de 18 a 21, está aí na telinha, que diz o seguinte: vós mulheres estejais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vós pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Parece uma tarefa difícil para as mulheres. As mulheres dizem assim: a gente tem que amar o marido como Cristo amou a igreja. Que tipo de amor é esse, irmão? Que amor é esse que a mulher tem que amar o seu marido como Cristo amou a igreja? Mas no texto, na sequência do texto, diz que o homem não deve se irritar com as mulheres. Ô, tarefa difícil também, irmão, não se irritar. Mas, querido, quando há harmonia no Senhor, eu estava vendo uma ilustração muito interessante que diz o seguinte: o homem, para guiar sua família, sua esposa, seus filhos, é como se ele entrasse numa gruta escura e ele tivesse que, com uma mão, pegar na mão da graça, e com a outra mão ele pegar na mão da sabedoria e dissesse: vamos comigo, porque senão logo eu vou tropeçar, meus filhos vão cair, minha mulher vai sofrer. Tem que estar segurando na mão da graça e na mão da sabedoria, porque quando você segura na mão da graça, você vai amar, a mulher vai amar o esposo como Cristo amou a igreja. Só pela graça do Senhor a gente consegue fazer isso. Só pela graça do Senhor o homem vai conseguir amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a mulher, melhor falando, vai ser submissa ao seu marido, assim como conseguimos ser submissos a Cristo. Só a graça do Senhor vai fazer com que a gente venha compreender isso. E a sabedoria, onde entra a mão da sabedoria para andar nessa gruta tão escura? Queridos, o pai deve ter cuidado do filho, deve dar bons exemplos aos filhos. A gente viu no vídeo, logo no início, o filho dizendo: pai, eu estou sempre de olho no Senhor. Eu estou sempre de olho. O pai deve dar exemplo aos filhos para não irritar os filhos. Ah, como é irritante quando o pai diz assim: faça isso, mas às vezes nem mesmo ele faz. Quantas vezes os pais, na escola bíblica dominical, acordam o menino e dizem assim: vá para a escola bíblica, você tem que crescer na presença do Senhor, mas ele mesmo não vai. Ele não dá o exemplo. Ele ensina, diz assim: ó, o caminho é aquele ali, vai. A Bíblia diz: ensina no caminho que teu filho deve andar. Vai com ele, mostra com teu exemplo. Para isso tem que ter muita sabedoria. E os filhos devem ser submissos em tudo aos seus pais. Devem obedecer aos seus pais. E aí os valores estão completamente invertidos. As mulheres não se submetem mais aos maridos. Os maridos já não amam tanto as suas esposas como Cristo amou a igreja. Os filhos não obedecem aos pais. Os pais não tratam com carinho os seus filhos, com cuidado, com exemplo. O pastor Alex falou muito bem. Nesses 3 papéis são fundamentais para o homem no seu lar: sacerdote, líder e provedor. Mas sem esquecer, como ele mesmo colocou, do carinho, da afeição, do cuidado, do elogio, do reconhecimento de quando ele acerta. Querido, qual é o papel do homem na família? O tempo aqui é muito curto para explanarmos tudo isso. Mas que você procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Se você mora ali na região ali do Santa Delmira, tem lá a Igreja Batista Memorial, tem a Igreja Batista Sumaré, tem a Igreja Batista Betel, várias igrejas que você pode estar aprendendo mais e mais. O tempo é curto para aprendermos tanto. Procure uma igreja evangélica
e você vai ser orientado à luz da palavra de Deus. Que Deus assim te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a cumprirmos o nosso papel como líder, como provedor na nossa família e como sacerdote acima de tudo. E que as esposas, que são as colunas dos seus maridos, estejam assim lado a lado com eles, conduzindo a sua família na presença do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora orar, Orar agradecendo ao Senhor. Querido, temos esse momento de oração pela família, para que a sua família também seja restaurada. Vamos orar? Pai querido, Pai maravilhoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Deus, eu te louvo, ó Pai, pela vida do pastor Alex, ó Deus, que veio trazer, ó Deus, conhecimento às famílias, ó Pai, despertamento, Senhor, para que vidas, para que famílias sejam restauradas, Pai. Continua, Deus, abençoando cada família que esteve atenta a esse programa, Pai, e abençoa aqueles que estarão assistindo também. Restaura suas casas, seus lares, orienta os homens, os pais, a cumprir o seu verdadeiro papel no lar, à luz da palavra de Deus, Pai. Nos abençoa, Senhor, nos orienta sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, um monte de gente mandando recado, né? E eu tenho que dar os recados aqui, né, pastor? À vontade. Nós louvamos a Deus. Sexta-feira passada eu estive lá no colégio Francisca Martins, na escola Francisca Martins, lá na UFESA, né, dando uma palestra para as mães, e um monte de mãe ligando para cá, pro programa, né, dizendo que está assistindo. Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês, tá certo? Obrigada, Vanusa, pelo convite. Gardênia Andrade mandou um alô, Leliane da IBM, Neuma da IBM, Andréa Cris, lá da Igreja Ágape, disse que toda a família dela está aí coladinha no programa. Jerusa e sua filha pedem oração, nós vamos orar por você, viu, Jerusa? Hanna Melissa sempre participando aqui conosco, Cainara e toda a família, Edneide, lá da quarta igreja, Regis Averino tá mandando aqui vários abraços aqui, um abraço para Alain, para Rafael, para Diego, para Cleitinho e para o pastor Alex, viu? Mandou um abraço para você, Luciana Alves, do Liberdade 1, Pamela, um beijo para você, Pamela, esposa do pastor Dário, Vanusa da IBM, Neide da IBM. Quero agradecer a todo mundo, vocês que ligaram, vocês que mandaram seus recadinhos. Deus abençoe vocês. Às vezes não dá tempo. Semana passada não deu tempo a gente passar as fotos de vocês todas no quadro Mamãe na TV Mossoró. Ficaram muitas fotos, mas vocês nos desculpem porque não deu tempo carregar tudo, tá certo? Mesmo assim, Deus abençoe vocês. Quero agradecer toda a equipe, né? Essa equipe técnica maravilhosa que está sempre aqui conosco, nos auxiliando. Deus abençoe vocês. E amanhã é aniversário de Ceará, né? Ceará que está aqui sempre nos ajudando. Ceará fica aqui nos ajudando. Deus te abençoe, Ceará. Você é uma bênção. Amém. Ceará, vem pra cá, Ceará. A gente vai orar por você aqui. Vem pra cá, nós vamos orar, né, pela vida de Ceará, que está completando 17 anos. Ó, Ceará! Porque aqui no meio do Ceará. Ceará está completando 33 anos, né, Ceará? A idade de Cristo. Olha que privilégio, irmão, completar a idade de Cristo, né? 33 anos. Então nós vamos orar tanto por essa pessoa aí, como é o nome? Jerusa. Jerusa e família, tá, e orar também por Ceará, pelo seu aniversário. Antes de orar, né? Tem como só agradecer o Sal da Terra, Fica porque a gente vontade, já ora encerrando, né? Lembrando que esse Dia das Mães, o Sal da Terra bombou, né? E você tem toda uma vida aí para ir lá visitar. Quem não conhece o restaurante Sal da Terra, vai lá, visita. É um restaurante maravilhoso. Eu sou fã de carteirinha. Sempre que eu posso, eu estou lá com minha família, porque é um lugar familiar, agradável. Você está vendo aí as imagens, né, do restaurante Sal da Terra, e você vai ser muito bem recebido, porque lá é um lugar para a família. Não deixe de ir lá visitar o restaurante Sal da Terra, tá bom? Deus abençoe aí, seu Milton e toda a sua família aí do restaurante Sal da Terra. Ok, então nós vamos terminar esse programa, irmão, orando, tá certo? Pela vida do Ceará, que tem sido uma bênção ali na Igreja Batista Memorial. Ele que é professor da Academia Punho Forte, hein? Ele é o professor da Academia Punho Forte, abriu um projeto lá na igreja, né? O projeto Cristo Salva, né? E tem realmente feito a diferença ali. E também Jerusa, né? E sua família estão pedindo oração, né? Então nós vamos orar. Eu quero convidar o pastor Alex. Vem para cá, pastor. O senhor vai fazer aqui essa oração pelo Ceará e também
pela Jerusa, tá certo? Pastor Alex, que trouxe essa entrevista aqui maravilhosa pra gente. Então, pastor, ore aí pela Jerusa e pela vida do nosso irmão também, em nome de Jesus. Oremos, Senhor, nós queremos invocar o Teu nome e pedir Aleluia, que o Senhor. venha abençoar a vida do Ceará, ó Deus. Amém, que meu Deus. Ele continue servindo Em ao Teu nome nome, de Jesus, Amém, meu Pai. Senhor. Amém, dando Senhor. frutos para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Pai. Pela vida de Jerusa e sua família. Sim, Amém, meu Deus. Pai. Seja trabalhando no coração de cada um, suprindo as Amém, necessidades de Pai. cada um. Em Pedimos nome também, de ó Jesus, Deus, Pai. pela vida de cada pessoa que pôde assistir esse programa. Essa Amém, palavra Deus abençoe, faça morar Pai. no coração de cada um. Amém, Que a Senhor. família dessas pessoas queridas sejam realmente restauradas. Amém, meu Pai. Pai. Que Ó assim Deus, que seja, todos meu eles possam Deus. dizer, eu e minha casa servimos Em ao Senhor. nome de Ó Jesus, Deus, Pai. em nome santo de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 E, querido, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Deus Jesus. abençoe. Tchau, tchau. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutifica